A presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, pautou para o dia 22 de março o julgamento dessas ações que tratam de auxílio moradia de juízes. Entre as ações está a que o ministro Luiz Fux julgou liminarmente em 2014, estendendo o benefício no valor de R$ 4.378 a todos os magistrados do país. A categoria, que vinha pedindo adiamento da questão, reagiu. A diretoria da AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais do Brasil, decidiu na madrugada desta quinta-feira convocar uma paralisação para o dia 15 de março. O presidente da entidade, Roberto Veloso, também marcou uma assembleia extraordinária para decidir sobre uma greve por tempo indeterminado a partir do dia 3 de abril. Ô Vera, é a mesma pergunta que eu fiz aqui, que os nossos ouvintes vão responder aqui no final do programa. O que você achou dessa possível paralisação por causa dessa questão envolvendo o auxílio moradia e toda essa polêmica? Vai lá. Uma reação disparatada da AJUF, absurda, porque não cabe greve, não cabe paralisação de juiz. Assim como cabe aos juízes determinarem a ilegalidade de greves em serviços essenciais, eles próprios deveriam chegar à conclusão de que a atividade de um juiz, a atividade jurisdicional, é uma atividade essencial e não é passível de greve. Um juiz não pode entrar em paralisação por razão nenhuma, a meu ver, muito menos por uma razão que diz respeito ao seu próprio bolso, uma razão pecuniária comezinha como essa. Eu acho que vem em boa hora a discussão do Supremo, já não era sem tempo de tratar desse assunto. Concordo com uma única coisa do manifesto da AJUF, que deveria ter sido pautada junto à ação direta de inconstitucionalidade 4393, que trata de todos os penduricalhos da magistratura, não só do auxílio moradia dos juízes federais. Porque aí o Supremo teria a chance de limpar de vez isso que é um problema hoje, virou um problema grave. Tudo bem se auxílio moradia era justificável em outros tempos, que os juízes tinham de se deslocar, não havia casas oficiais, qualquer que fosse a justificativa a seu tempo, esse tempo passou. Não há nada que justifique no século XXI, em 2018, você manter auxílio moradia e outras benesses que não cabem no orçamento público, não cabem na cabeça das pessoas que não recebem coisa com gênero. Juízes já têm inamovilidade do cargo, já têm caráter vitalício, já têm aposentadoria integral, não cabem esses benefícios, não cabem esses penduricalhos. Não são justificáveis, e não são justificáveis menos ainda com essa justificativa leviana que os juízes têm usado, de que isso é para suprir o fato de eles não terem reajuste há tanto tempo, de terem uma defasagem salarial de 60%, porque isso é picaretagem, isso é aproveitar que eles têm o direito de julgar ações e o fazer em benefício próprio, que é mais ou menos o que o Andreasa tem cobrado aqui, com razão, do ministro Fux, que tem segurado esse caso e garantido benefícios dessa ordem à base de liminares. Quem pode dar um liminar? Juiz. Quem recebe o auxílio moradia? Juiz. Não é admissível isso, não é moral, não é mais aceitável, principalmente porque eles dizem que estão sendo alvo de perseguição por estarem promovendo uma limpeza aí na corrupção, justamente por esse novo trabalho da magistratura, uma magistratura mais aguerrida, uma magistratura que combate a corrupção. Aí sim é que tem que se despojar desse tipo de argumento corporativista e desse tipo de benefício inadequado e obsoleto. O que você achou da decisão da AJUF, Andreasa? Patrick, greve de juiz é como greve de policial. É inaceitável. É o mesmo espírito, mas esse é o espírito do nosso tempo. Se vocês pegarem, e com isso eu quero responsabilizá-la também, se vocês pegarem os discursos da Carmen Lúcia, desde que assumiu a presidência do Supremo e, portanto, do Conselho Nacional de Justiça, se estudarmos, analisarmos os discursos dela nesse conselho e nos eventos vários que ela patrocinou, promoveu, participou de associações de juízes, vocês verão que ela é responsável pelas condições que resultam nessa manifestação da AJUF. Os discursos da Carmen Lúcia
E não podemos nos esquecer, como Vera disse, do papelão do senhor Luiz Fux segurando essa liminar absurda, que já nos custaram bilhões com esse auxílio moradia indiscriminado para juiz. Se estudarmos o discurso da Carmen Lúcia, veremos ali o espírito do tempo corporativo, que transformou a justiça brasileira, aguerrida, diga-se o que quiser, numa central também de benefícios, em que os juízes sentem à vontade para defender os próprios benefícios a despeito do interesse da sociedade. Vejam, procurem os discursos da Carmen Lúcia, as vezes em que ela saiu em defesa dos direitos dos juízes. É para isso que na gestão dela serve o Conselho Nacional de Justiça. Ou não? Se, porém, vamos lá, avançando na discussão, e aí a crítica da Vera tem razão, concordo. A questão da justiça estadual precisa ser colocada na pauta, para ficar igual para todo mundo. Estamos de acordo. Aí eu pergunto para a JUF, se essa questão for colocada em pauta, se colocar em pauta os penduricalhos que favorecem os juízes da esfera estadual, a JUF sossega? Retira não, aí a entra greve? Todo mundo de greve. Aí é lockout, greve jornal. Pois é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Essa questão, esse argumento correto da JUF, pedido igualdade, é falso, é falacioso. Porque se essa igualdade vier, aí a greve vai ser geral. É disso que se trata e precisa ser denunciado. Madu, entra aí na discussão. O que você acha dessa questão toda, do posicionamento da JUF, a Carmen Lúcia pautando aí para o dia 22? Vai lá. Esse descalabro todo, o que mais me assusta é ver que magistrados, juízes, pessoas que a sociedade coloca suas questões para serem julgadas, falta a essas pessoas uma coisa chamada bom senso, né? Capacidade de julgamento, que é para isso que elas são pagas. E outra excrescência que existe, né, na sociedade brasileira, que está reunido em todos esses penduricalhos e nessa questão específica, né, do auxílio moradia, é um discurso muito comum, principalmente do funcionalismo público, que já está entronizado na nossa cultura, que é, abre aspas, os direitos adquiridos. Então, o indivíduo se jacta, bate no peito, mas isso são direitos adquiridos, são inamovíveis, né, intransferíveis, incanceláveis. Isso não existe, né? Isso é impossível. As reformas todas, inclusive a reforma da Previdência, se baseiam justamente nessa coisa que vem das cartas régias, né? Das ordenações régias de Dom Manuel. Isso é uma coisa medieval. Direitos adquiridos, isso não existe. Entendeu? É a ideia de que o Estado, de que as finanças públicas são um saco sem fundo, né? São um lugar onde você tira recursos indefinidamente. Não existe isso, né? Esse dinheiro vem do bolso do cidadão. E é isso que você chega à situação limite que nós chegamos, em que você tem todo um aparelho de Estado, você não é só o judiciário, tem também o legislativo, o executivo, a nível federal, estadual e municipal, carregado de direitos adquiridos, em que chegou o momento, né, que não se tem mais, a sociedade não tem mais como arcar, como bancar esses direitos adquiridos, né? Como é que vai fazer? Não vai ter hospital, como já não tem educação, como já não tem estrada, né? Não tem segurança, por conta da obrigação de pagar, entre aspas, os direitos adquiridos. Não tem essa. Se os juízes estão insatisfeitos com os seus salários, é muito simples. Eles podem pedir desligamento, demissão, né? Desoneração do posto de juiz e procurar uma outra atividade em que eles achem que seja mais, digamos assim, mais bem paga. É o que acontece no cidadão comum, né? Agora, usar da própria magistratura, do próprio poder que o cargo lhe confere, para oferir direitos, né, que passam a ser direitos adquiridos em prejuízo do resto da sociedade, isso só tem um nome, pessoal, isso é sacanagem. É isso.
Alguma coisa, Vera? Eu acho que a gente tem de fazer uma distinção entre direito adquirido e privilégio. Direito adquirido é algo importante até para a segurança jurídica. Não, Vera. Desculpa. Não é, tem que acabar com essa ideia. Mas, Madureira, Desculpa. Auxílio moradia não é direito adquirido. Auxílio moradia está em outra esfera do direito. Auxílio moradia é um penduricalho para além... Sim, não. Direito adquirido é salário, é irredutibilidade de salário. A gente vai defender que o salário é redutível agora? Direito adquirido é algo garantido na Constituição, a cláusula pétrea da Constituição. Você está confundindo as bolas, não no grito que a gente resolve. É necessidade do mercado. O salário pode ser redutível sim, Vera. Se eu chegar para você, Vera, não tenho mais condição de pagar aquilo que eu te pagava, não tenho. Tá, na iniciativa privada isso é negociável. Você quer ou não quer? No serviço público existe uma regra, teria que mudar a Constituição, tem que mudar por PEC. Vamos mudar. Podemos até discutir, mas existe uma cláusula que direito adquirido não se mexe, isso é uma coisa que o direito consagrou. Auxílio moradia, auxílio paletó, esses outros penduricalhos estão em outra esfera, não são direitos adquiridos, são privilégios, são penduricalhos, aí... Tudo bem, concordo em gênero, número e grau, esse tempo passou. Esse tempo já era e isso tem de ser visto, mesmo porque existe uma lei que determina um teto de remuneração. Se existe esse teto, tudo que está para além do teto tem de ser automaticamente cortado. E já houve vários julgamentos que mostraram que esses penduricalhos, esses benefícios para além do teto e para além da remuneração, não são direitos adquiridos. Justamente, eles não estão incorporados. Então, eles têm de ser retirados. Eu acho que eu só fiz uma distinção sobre direitos adquiridos porque tem alguns que, para serem mudados, precisam de mudança da Constituição. Aí a gente pode fazer até esse debate. Eu acho que aí não é o caso, porque você gera uma insegurança jurídica enorme no país. Diga. Não, eu acho o seguinte, até onde eu acompanho, esses penduricalhos que você fala, que estão além dos direitos adquiridos, e que eu acho que realmente tem que ser passíveis de mudança, e que é uma outra discussão, mas tudo bem, essa história toda, o que eu quero dizer é que isso implica na falência do Estado, na falência irredutível do Estado. Isso tem que ser discutido. Isso tem que ser, a população tem que entender isso. Tem que entender que as coisas têm um limite, essa é a ideia da economia. Economia é você lidar com os recursos que são escassos. Os recursos da natureza são escassos. O planeta, ele é limitado. Portanto, os recursos são limitados. Essa ideia... Só desculpa eu insistir, mas essa ideia toda, quando você tem esses penduricalhos, eles acabam virando direitos adquiridos. Lá próprio no BNDES, onde eu trabalhei, o sujeito, se ele ocupa determinado tempo num cargo de chefia, de executivo, superintendente, gerente, chefe de departamento, ele acaba incorporando esse benefício ao salário. E olha que a CLT, hein? Consolidação da lei de trabalho, mas acaba em último termo virando direito adquirido. Então o cara perde o cargo, perde a função e continua com aquele salário monstruoso de superintendente. Isso é justo? Isso é certo? E mais que isso é possível? Isso não é um direito adquirido. Mas, na prática, acaba virando o auxílio paletó, isso tudo vira direito adquirido, porque isso é uma coisa medieval, é aceito, é a praxe, porque isso aí vem de 1500 e pouco, entendeu? Do Dom João Charuto, Dom Manuel Venturoso. Então, ou a gente muda, ou então, eu sou pela volta da tuberculose também, né? Vamos esquecer a penicilina, né? É um direito adquirido morrer de tuberculose. Vai, o André Azar. Não precisa pedir pela volta da tuberculose não, porque ela já voltou. Se é que um dia foi embora, né? Tem um surto de tuberculose no Brasil. Eu queria ampliar um pouco essa discussão, porque acho que o norte aí é conceitual, tá? Esqueçam a terminologia penduricalho ou direito adquirido. Vamos ficar exclusivamente na ideia da cultura do direito. Esse é que é o principal problema do Brasil, um dos principais problemas do Brasil. Todo mundo aqui é ciente, consciente, zeloso pelos próprios direitos. Sabem todos os direitos possíveis, cavucam os limites máximos da lei para defender aquilo que avaliam ser seus direitos.
Direitos no sentido abstrato da coisa. Um dos problemas do Brasil é a falta de senso de dever e a aguçadíssima noção de direito. Tudo é direito. O Marcelo Bretas, defendendo um penduricalho que não é direito adquirido, garantido por ele pela liminar do Fux, penduricalho, se referiu a esse fato, a essa possibilidade como um direito. Naquele tweet dele ele diz: é meu direito, eu fui à justiça em defesa de um direito. E assim vai o Brasil, de direito em direito para o fundo do poço.